Próxima questão, questão de número 7, diz o seguinte: sabe-se que na fabricação de muitos sorvetes são utilizadas essências artificiais, as quais apresentam um cheiro agradável das frutas. Estes odores devem-se principalmente à presença de ésteres. A seguir estão os nomes de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas frutas. Então, a essência de abacaxi é dada pelo butanoato de etila, o de framboesa, metanoato de isobutila, pêssego, metanoato de etila, maçã verde, etanoato de butila, damasco, butanoato de butila. E aí ele quer que a gente indique, tá aqui ó, então esse é o primeiro comando da UERJ, vamos embora marcar, tá aqui ó, o aroma do sorvete cuja essência foi obtida a partir da reação entre o ácido metanoico e o 2-metilpropan-1-ol, beleza? Em seguida, escreva, tá aqui ó, outro comando da UERJ, escreva a fórmula estrutural, utilizando representação em bastão, do éster correspondente à essência artificial de maçã verde. Maravilhoso, tá aqui ó, o assunto dessa questão, reações orgânicas, funções orgânicas, principalmente reação de esterificação. Reação de esterificação aparece muito na prova da UERJ, aparece muito na prova do Enem também, tá, galera? A gente faz uma reação de esterificação, qual que é o objetivo? Formar um éster, produzir um éster. E quais são os reagentes que a gente usa para produzir um éster mais comumente? Você reage um ácido carboxílico com um álcool. Então, quando eu reajo um ácido com álcool, tá aqui, ó, comumente a gente usa H+ como catalisador, você produz éster e água. A gente vai explorar esse aspecto em outra questão, que essa reação também é reversível, tá? Então, assim como você pode fazer a esterificação, reagindo o ácido com álcool dando éster e água, o éster consegue se combinar com a água, regenerando o ácido e o álcool, chama-se hidrólise do éster, tá? Mas a gente vai explorar a hidrólise em outra questão, tá? Nosso foco agora está na esterificação. Se a gente for representar o mecanismo dessa reação de maneira resumida, tá aqui mais objetiva, quando você reage o ácido carboxílico, tá aqui ó, tem uma carboxila, com um álcool, na hora de provocar o éster, a formação do éster, tá aqui ó, e água, a água vai ser formada pelo o hidrogênio, tá aqui ó, do álcool, e o OH do grupo carboxila do ácido. Ó. Então, você vai formar água. O pedaço que vai sobrar do ácido é esse aqui, ó. Esse é o pedaço da cadeia que sobra do ácido. Vou marcar o oxigênio para a gente não se perder aqui, ó. O pedaço que sobra da cadeia do álcool é essa aqui. E como esse carbono perdeu uma ligação, que você removeu o grupo OH, e esse oxigênio perdeu uma ligação porque você removeu o H, eles se ligam. Então é quando você produz o éster. Tá? Então, de maneira simplificada, esse é o resultado, é o que acontece, é como se processa o mecanismo de uma reação de esterificação. Então, o que que é muito legal da gente perceber que quando a gente faz uma esterificação? Que a cadeia do éster, ela combina, ela é composta, ela reúne os carbonos que pertenciam originalmente à cadeia do ácido e os carbonos que pertenciam originalmente à cadeia do álcool. Tanto que o total de carbonos na cadeia do éster é a soma do total de carbonos do ácido mais o total de carbonos do álcool. Porque essa cadeia do ácido e a do álcool vão juntas, elas se combinam, elas se reúnem, elas se encaixam para formar a cadeia do éster. Tá? Então, se você reagir um ácido com 2 carbonos e um álcool com 6, você vai gerar um éster com 8 carbonos. Se você reagir um ácido carboxílico com 4 carbonos, tá aqui, ó, e um álcool com 3, vai gerar um éster com 7 carbonos, tá? Mas o mais valioso de pensar nesse processo, tá aqui, ó, é que toda vez que você olha para a estrutura de um éster, você consegue enxergar dentro dessa estrutura os carbonos que originalmente pertenciam à cadeia do ácido. Tá aqui, ó. Esses carbonos do C-O para lá, ó, incluindo o próprio C-O, são carbonos que originalmente formavam a cadeia do ácido carboxílico. Esses carbonos ligados ao oxigênio, o oxigênio inclusive, está aqui, ó, representam a cadeia do álcool. Então, se você chega aqui, ó, e devolve o OH que você tirou, você conseguiria enxergar dentro da estrutura do éster, ó, vamos fazer a ligação aqui, ó, o ácido carboxílico que foi usado nessa reação. Se você vem aqui e devolve o H que você tirou,
você consegue enxergar dentro da estrutura do éster o álcool ou a cadeia de carbonos do álcool que foi utilizada nessa reação. Então é bem interessante perceber que o éster é resultado dessa composição. Você gruda, você cola os carbonos da cadeia do ácido carboxílico com os carbonos da cadeia do álcool. Aqui ele pediu para a gente fazer a reação de esterificação do ácido metanoico. Beleza? Quem que é o ácido metanoico? O ácido metanoico é o ácido carboxílico com apenas um carbono. Mas ele quer que a gente reaja o ácido metanoico com o 2-metilpropan-1-ol. Tá aqui, ó. Então, é um álcool que tem uma hidroxila no carbono 1, ele tem um metil no carbono 2, e a cadeia principal tem 3 carbonos, 2-metil-propan-1-ol. Tá aqui, ó. Então, essa é a reação que ele quer que a gente provoque, ó. Quando a gente provoca essa reação, mais uma vez, ó, a água é formada pelo hidrogênio, tá aqui, ó, da função álcool, e pelo OH, que estava ligado à carboxila, então você forma água. Esse aqui é o pedaço que sobra da cadeia do ácido, tá? Bora marcar o oxigênio para a gente não se perder, ó. Esse aqui é o pedaço da cadeia remanescente do álcool após a retirada do H. Tá? E como esse carbono perdeu a hidroxila, ele ficou com uma valência livre, o oxigênio perdeu o hidrogênio, ficou com uma valência livre, eles se ligam. E quando é o éster, se formam. Tá? Então, essa é a nossa reação de esterificação. Ele quer saber, tá aqui, ó, o aroma do sorvete, mas repara que o aroma do sorvete está associado ao nome da cadeia. Então, se eu descobrir qual é o nome da cadeia daquele éster formado, eu consigo indicar o aroma do sorvete, tá? Característico desse tipo desse éster. Como esse cara veio do ácido metanoico, como é que a gente dá a nomenclatura de um éster? Ela se baseia na nomenclatura do ácido que deu origem a ele, ó. Tá aqui, ó, é metanoico. Mas você troca o ico pelo ato. Troca o ico pelo ato. Então ele vira metanoato. Metanoato. Mas vai ser metanoato de quem? Tá aqui, ó. Do radical que aparece aqui, ó. Que veio da cadeia do álcool, ó. Aqui você tem 3 carbonos em forma de L, ó. Esses 3 carbonos em forma de L, para a química, representam a forma iso. Tá aqui, ó. Esse aqui seria o isopropil. Só que você pegou a forma iso, pegou o isopropil e você acrescentou mais um carbono. Então você passou a ter 4 carbonos. Então esse cara passa a ser o isobutil. Aí ele vira metanoato de isobutila. Isobutila. Porque a nomenclatura de um éster é oatoíla, 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 metanoato de isobutila. Aí a gente vai procurar, tá aqui, ó, metanoato de isobutila produz, gera o aroma de framboesa. Então, este éster formado, tá aqui, ó, ele reproduz, ele cheira, ele lembra o aroma de framboesa. Beleza? Tá aqui, ó. Então, preciso fazer a esterificação, encontrar a nomenclatura desse éster formado e associar com o aroma que ele produz, aroma de framboesa, tá? Depois, ele pediu para a gente escrever a fórmula estrutural, usando representação em bastão do éster correspondente à essência artificial de maçã verde. A essência artificial de maçã verde, tá aqui, ó, é gerada pelo etanoato de butila. Maçã verde é gerada pelo etanoato de butila. Então, se eu quero produzir a essência de maçã verde, eu preciso construir a cadeia do etanoato de butila, tá? Se você ainda não tem familiaridade com fórmula em bastão, é importantíssimo treinar isso até a prova da UERJ, do Enem também, tá? Tem muitas questões que só aceitam o gabarito na UERJ se você representar em fórmula em bastão ou linha de ligação, que é a mesma coisa. O etanoato veio do ácido etanóico, ó.
Como ele é butila, tá aqui, ó. Esse radical é um radical que tem quatro carbonos, ó. Quem que é o butila na química, ó? Butila vem do radical butil, tá? Você tem quatro opções. Tem o butil, tem o sec-butil, tem o terc-butil e o isobutil. O isobutil está aqui em cima, ó. Quando você usa a forma iso, deriva do isopropil e você acrescenta mais um carbono. Ele é isobutil. Tá? Sec-butil é quando você tem a valência no carbono secundário. Então você liga pelo carbono secundário. Tá? O sec-butil seria assim, ó. Que você está ligando pelo carbono secundário. Terc-butil é quando você liga pelo carbono terciário. Tá aqui, ó. Então esse carbono é terciário. Está ligado a três outros carbonos aqui, ó. E aí, esse carbono é terciário e você liga pelo carbono terciário, esse é terc-butil. Só que nesse caso ele quer o butil, tá? Que antigamente era chamado de N-butil, quando a valência está na ponta da cadeia. Se a valência está na ponta da cadeia, a cadeia lembra uma cadeia normal, nesse caso, ó, esse é o butil. Aí você liga, tá ali, ó. Pela ponta da cadeia, a valência está no carbono primário, butil, está no ato de butila. Como é que a gente representa isso na fórmula em bastão? Aqui você tem dois carbonos, aí tem o C dupla O, O característico do éster, e eu tenho mais quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, essa é a fórmula em bastão desse cara. Então, qual seria o gabarito dessa questão? Que a gente pode representar isso aqui para o corretor da UERJ. Sempre checa no final se você deu conta de todos os comandos que ele pediu, tá? Indique o aroma de sorvete cuja essência foi obtida pela reação do ácido metanóico com 2-metilpropanol. A gente viu que é o aroma de framboesa. Então vou lá e vou responder para o cara. Framboesa ou aroma de framboesa. Tá? E depois ele quer a estrutura em bastão do éster correspondente à essência de maçã verde, que é o etanoato de butila. Então vou lá e vou responder para ele. Ó. Etanoato de butila. Tá? É isso que eu precisava indicar, isso que precisava deixar representado para o cara como padrão de resposta nessa questão. Beleza? Número 7. Cobrou reação orgânica, reação de esterificação. Está aqui, ó, nomenclatura de éster, forma estrutural em bastão. Uma boa questão, tá? É bom levar uma base muito boa de química orgânica, você será cobrado em química orgânica com certeza na prova da UERJ.